Olá pessoal, tudo bem? Vou começar falando sobre vetores e suas componentes, diferenciação de vetores e integração. Esses três tópicos, eles vão ser abordados de maneira bastante introdutória e certamente vai lembrar vocês dos cursos anteriores que vocês fizeram, né, das disciplinas de vetores de geometria analítica, a própria disciplina de Física 1, mecânica clássica, todas essas disciplinas abordam esses temas fundamentais, né? E a gente vai fazer uma espécie de revisão aqui sobre o básico de vetores, né? Vamos abordar suas componentes principalmente em coordenadas cartesianas, falar um pouco sobre a diferenciação de funções vetoriais e o básico de integração, né? Esses temas todos eles vão surgir no decorrer da unidade de aprendizagem, né, de cálculo vetorial, e a gente precisa de uma pequena introdução a elas, tá? Então, começando essa discussão desses tópicos elementares, vamos considerar um vetor, tá? Um certo vetor A, tá? E eu vou considerar esse vetor A como sendo função de uma certa variável U, tá? A que depende de U. Essa variável U, ela pode ser, por exemplo, o tempo, lá na mecânica clássica, tá? Quando a gente parametriza o movimento de um objeto, em geral a gente usa vetor, por exemplo, para designar a posição de um objeto no espaço tridimensional, e a variável universal que a gente tem lá é o tempo. Então a gente percebe a mudança da posição de um objeto à medida que o tempo passa. Mas para tentar deixar a discussão um pouco mais geral aqui, a gente vai considerar um parâmetro U que, em muitas situações dentro da física e da matemática, não necessariamente ele é o tempo, tá? Então, esse meu vetor A de U, eu posso escrever ele em termos de componentes, tá? Se eu estiver no espaço tridimensional em coordenadas cartesianas, esse vetor U é um AX que depende de U, na direção x chapéu, mais um AY, que depende de U, na direção y chapéu, e mais um AZ de U. Deixa eu só escrever esse U aqui. AZ de U na direção z chapéu. Bom, esses números que estão aqui, essas funções, o AX, o AY e o AZ, são as componentes do meu vetor. Essas funções, essas componentes também são funções de U, e elas vão depender fortemente do sistema de coordenadas, tá? Então, um vetor como esse, um vetor AU, ele não depende do sistema de coordenadas, quer dizer, a posição de uma partícula não pode depender do sistema de coordenadas que eu estou usando, né? É uma imposição física, né? Eu tenho que ter quantidades que não dependem da minha escolha de sistema particular de sistema de coordenadas, mas as suas componentes vão mudar à medida que eu mudar de sistema de coordenadas. Mas a combinação delas vai ser invariante, tá? Então, essas são as componentes do vetor. Esses vetores que estão aqui, os vetores com chapéu, esse aqui, esse e esse, são a nossa velha conhecida base ortonormal em coordenadas cartesianas, né? A nossa base x, y e z chapéu, tá? Então, eles formam um sistema ortonormal, são ortogonais entre si, né? X chapéu, y chapéu e z chapéu, e ambos têm norma, né? Tem tamanho unitário, tá? Então, x chapéu é igual a y chapéu, que é igual a z chapéu, seu módulo é igual a 1, tá? Isso, isso representa, então, né, essa linha aqui representa um vetor escrito em coordenadas cartesianas, né, no espaço tridimensional. A mesma discussão pode ser feita para outros sistemas de coordenadas, né? Eu posso usar o sistema de coordenadas esférico, cilíndrico, polar, e eu vou ter outras componentes para esse meu vetor A, né? E vou ter outra base ortonormal, enfim, isso vai depender do sistema de coordenadas.
mas o vetor A ele vai se manter o mesmo. E o que a gente pode dizer da derivada de um vetor? Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, vamos imaginar uma situação lá da mecânica. Tá? Vamos imaginar que eu tenho a trajetória de um objeto no espaço. Tá? Então, essa curva que eu vou desenhar aqui é a trajetória de uma partícula de massa m, por exemplo. E eu vou identificar dois pontos nessa minha curva. Ponto inicial e um ponto final. Tá? Então, eu vou indicar essa primeira posição da partícula, né, essa posição aqui, usando o vetor. O primeiro eu vou definir um sistema de coordenadas, enfim, vou definir uma origem, tá, que ela está aqui, e vou, a partir dessa origem, identificar este ponto através desse vetor. Acho que essa cor não ficou muito boa. Deixa eu usar o laranja mesmo. Eu vou identificar esse ponto através do vetor A, U1. Esse U1 é o valor inicial desse meu parâmetro U, que poderia ser o tempo inicial. Tá? Então, essa é a posição do objeto no tempo U1. Eu também posso identificar a posição final desse objeto através do vetor A, mas agora no parâmetro U2. Tá? Então, aqui eu tenho que U2 é maior que U1, ou seja, U2 é o tempo final na mecânica e U1 é o tempo inicial. Tá? Então, eu tenho esses dois vetores. E como é que ficaria a diferença entre esses dois vetores? Né? Como é que ficaria o delta, né? A diferença entre esses dois vetores? Eu posso escrever assim. O delta A ele vai ser dado como a diferença entre o A calculado no tempo final menos o A calculado no tempo inicial. É uma diferença. Poderia ser o deslocamento se eu estivesse trabalhando aqui com posições na mecânica. Tá? Eu também posso considerar, né, a expressão geométrica desse ΔA. Né? Se eu tenho o A que depende de U1 dado por esse vetor e o A de U2 que depende desse outro vetor, então a diferença entre eles vai ser esse ΔA que é representado por esse vetor aqui. Tá? Essa é a diferença entre esses dois vetores. A diferença geométrica, a representação geométrica dessa diferença, e aqui a representação algébrica dela. Agora vamos considerar um caso em que esses dois pontos, né, esse ponto inicial e esse ponto final, estão muito próximos. Nesse caso, então vamos escrever assim, no caso em que o 2 é aproximadamente o 1, tá? Então está muito próximo, são tempos muito próximos, né? Isso implica que eu posso escrever o 2 como sendo o U1 mais um ΔU. Tá? Uma pequena diferença nesse parâmetro U. Tá? Então, esse objeto aqui, essa quantidade é muito pequena. Tá? Esses dois pontos eu estou considerando eles muito próximos. Tá? Se eu escrevo dessa maneira, eu posso... Se eu escrevo o U2 dessa maneira, então o ΔA ele fica como 1A de U1 mais ΔU menos A de U1. Tá? Agora vamos esquecer esse U1 e escrever apenas U, já que eu posso escrever o 1 como qualquer ponto dessa curva, né? Eu posso escolher ele como se fosse qualquer ponto. Então, isso aqui fica dessa forma. ΔA igual a de U mais ΔU menos A de U. Tá? Então, essa é a diferença, né? Esse é o meu vetor de deslocamento. Tá?
se A representar a posição desse meu vetor. Muito bem. E aí, como a gente define a derivada desse vetor A? Né? Através desse ΔA, a gente pode definir a operação de derivada primeira desse vetor A da seguinte maneira. Então, derivada de A. A gente escreve assim. dA du. Tá? Essa quantidade representa a taxa de variação instantânea do vetor A em relação à variável u. Se A representa a posição, por exemplo, de um objeto, e u representa o tempo, essa derivada representa a velocidade dessa quantidade. Então, dA du vai ser igual ao limite, a operação de limite, quando ΔU tende a zero. Quando essa diferença tende a zero, quando esses dois pontos são praticamente os mesmos. Tá? Mas limite do quê? Limite dessa diferença ΔA sobre ΔU. Tá? Então vamos escrever aqui. Limite de ΔU, quando ΔU tende a zero, de A de U mais ΔU menos A de U dividido por ΔU. Muito bem, então essa é a definição formal do que é a derivada de um vetor. Quais são os pontos importantes aqui? Pode parecer óbvio, mas é importante ressaltar que a derivada, né, a derivada de um vetor é um outro vetor. Tá? Então, a natureza da quantidade matemática ela é preservada na operação de derivada. Essa derivada também pode ser escrita em termos das componentes do vetor A. Então, se eu lembrar das componentes lá em cima, que eu escrevi, aqui em cima, o A em termos de suas componentes, eu posso vir aqui aplicar a derivada em A, e como a derivada é um operador linear, ela vai ter a propriedade de aplicar a soma, né, de maneira linear, e eu vou poder aplicar esse operador derivada a cada um desses objetos, a cada uma das componentes do meu vetor. Tá? Então, como é que se escreve isso? Como é que fica? Então, dA du vai ser igual ao du, ao operador derivada, aplicado ao vetor em termos das suas componentes. Né? AX, x chapéu, AY, y chapéu, mais AZ, z chapéu. Essas componentes continuam sendo funções de U, tá, pessoal? Mas eu não escrevi aqui para não carregar tanta anotação. Um ponto importante aqui é que quando eu for aplicar o operador derivada, por exemplo, a esse primeiro termo aqui, vocês estão vendo que eu tenho um produto de objetos aqui. Eu tenho um AX, que é uma função escalar, vezes um vetor. A princípio, o operador derivada, né, ele atua nos dois, né? Eu tenho que usar a regra do produto aqui para realizar essa derivada. Então, se a gente for bastante prolixo, seria assim. O resultado da aplicação de du a esses dois objetos seria, primeiro, dax-du vezes x chapéu mais ax vezes dx chapéu du. Mas, no sistema de coordenadas cartesianas, o x chapéu ele é um vetor constante. Então, a derivada em relação a u de x chapéu é zero. Então, por isso que a gente acaba nem escrevendo. Mas isso aqui vai mudar quando a gente for olhar para outros sistemas de coordenadas. Tá? Então, como é que fica aqui? Que é simples, né? Isso fica dax du x chapéu mais day du y chapéu mais daz du z chapéu. Tá? Então, essa é a derivada de um vetor escrita em termos das suas componentes. Tá? É esse o resultado. Nada muito difícil, nada muito complicado, são coisas que a gente já viu por aí nos cursos mais anteriores, né? Nos cursos
da grade do curso de Física em outros semestres. Tá? Uma aplicação direta, óbvia, em relação à cinemática, mecânica, enfim. Eu posso representar agora, posso considerar um vetor, né? Vamos escrever assim. Vamos considerar um vetor posição. Tá? Vetor posição R, que agora sim depende de t, tá? Um vetor que é uma função vetorial que me dá a posição do objeto para cada instante de tempo, tá? E ele pode ser escrito em componentes como um x que depende do t, x chapéu, mais um y que também depende do tempo, vamos escrever aqui, y de t, y chapéu, mais um z que depende de t, z chapéu. Tá? O meu velho conhecido vetor posição em coordenadas cartesianas. Tá? Todas as suas componentes parametrizadas pelo tempo. Tá? Então, está tudo aqui parametrizado pelo tempo, obviamente. Se R está parametrizado pelo tempo, então suas componentes obrigatoriamente também vão depender do tempo ou vão ser termos constantes. Tá? Então, esse aqui é o vetor posição. Eu posso facilmente obter o vetor velocidade através da derivada primeira da posição. Né? Então, se vocês lembrarem, a gente tem que a velocidade v de um objeto ela é definida como a derivada da posição em relação ao tempo. Tá? E se eu aplicar esse operador derivado em relação ao tempo ao r em termos das suas componentes, né? O r escrito em termos das suas componentes, dessa maneira aqui, o resultado vai ser o seguinte: dx dt, x chapéu, mais dy dt, y chapéu, mais dz dt, z chapéu. Cada uma dessas derivadas, né, cada um desses objetos aqui, representa a componente do meu vetor em termos, as componentes da velocidade no sistema de coordenadas cartesiano, né? Dx, dt é a velocidade, é o módulo da velocidade no eixo x, dy, dt é o módulo da velocidade no eixo y, e dz, dt é o módulo da velocidade no eixo z. Tá? Então, aí eu tenho a velocidade em cada um dos eixos, né? Então, aqui eu tenho, deixa eu só apagar aqui, diminuir aqui. Tá? Isso aqui é o meu Vx. Né? Esse aqui é o meu Vy. E esse aqui é o Vz. Tá? Então, aí eu tenho o vetor velocidade bem determinado. Tá? Velocidade é igual a Vx, x chapéu, mais Vy, y chapéu, mais Vz, z chapéu. Tá? Então, essa aqui é a vetor velocidade. Vou escrever aqui. Esse é o vetor velocidade. Se eu derivar mais uma vez, se eu derivar a velocidade ou derivar duas vezes a posição, eu tenho um outro vetor conhecido, que é o vetor aceleração. Então, a aceleração, que eu vou representar por a de t, ela pode ser escrita como a derivada do vetor v em relação ao tempo, e também pode ser escrita como a derivada segunda da posição, né? Já que a velocidade é a derivada primeira da posição. Então, d2 dr dt2. Tá? Também não tem mistério. Eu posso escrever como derivada primeira das componentes da velocidade ou derivada segunda das componentes da posição. Então, posso escrever assim, ó, dvx dt x chapéu mais dvy dt y chapéu mais dvz dt z chapéu. Então, cada uma dessas componentes representa o módulo da velocidade em um certo eixo. Aqui eu tenho a velocidade em x, a velocidade em y e a velocidade em z. Então, aqui temos o nosso querido vetor aceleração. Tá? Então, só um exemplo simples de
como utilizar derivadas dentro da mecânica, enfim, como um exemplo simples que a gente tem. Tá? Deixa eu falar um pouquinho agora sobre algumas expressões que envolvem derivadas e funções. Tá? São funções mistas, né? Então, eu vou olhar agora para algumas expressões que a gente chama de expressões compostas. Tá? Então, vamos considerar o seguinte. Tá? Então, vamos escrever assim, vamos escrever um subtítulo aqui que são as diferenciação de expressões compostas. Então, vamos colocar esse subtítulo. Então aqui, pessoal, eu vou considerar o seguinte. Eu vou considerar dois vetores quaisquer. Tá? Considerando os vetores A e B. Tá? Dois vetores no espaço. Pode ser em coordenadas cartesianas, como você quiser. E a função escalar. Vou chamar de uma função escalar φ. Tá? Uma função qualquer. Então aqui eu tenho esses dois vetores e essa função φ. Aí definindo esses três objetos, esses dois vetores e essa função escalar, eu vou olhar agora para várias derivadas, né? Eu vou olhar para várias combinações de derivadas desse objeto. Então vamos olhar para bom, além disso, né? Tanto A quanto B quanto φ são todas funções da variável u. Tá? Então deixa eu só escrever para ficar mais claro. Esse A vai ser uma função de u, o B também vai ser uma função de u, e o meu φ, o meu escalar também vai ser uma função de u. Então, a partir disso, eu posso escrever expressões como essa aqui. Ó. Eu quero saber quanto vale a derivada em relação a u do produto de φ vezes o vetor a. Então, aqui dentro, no argumento da derivada, eu tenho um produto de uma função escalar por um vetor. Esse produto é permitido, né? O resultado desse produto aqui é um outro vetor, cujas componentes são dadas pela multiplicação de φ por cada uma das componentes de A. Tá? Então, o que eu tenho aqui dentro é um vetor, e eu já sei calcular derivadas de vetores, então isso aqui é tranquilo fazer, né? Eu tenho que lembrar só da regra de Leibniz, a regra de derivadas de produtos, tá? Se aplica diretamente aqui. Então, o que eu vou ter? Derivada do primeiro, dφ du, vezes o vetor A, mais φ, vezes a derivada do vetor A em relação a U. Tá? Não tem mistério nenhum. Tá? Isso aqui é direto. Agora, a gente pode considerar também a derivada em relação a U do produto escalar. Tá? Do produto escalar entre A e B. Tá? Também se aplica a regra de Leibniz. Tá? Você pode mostrar que funciona a regra de Leibniz, a regra do produto, das derivadas, se você escrever A e B em termos das suas componentes. Fica mais transparente essa propriedade. Tá? Então, isso aqui, aplicando a regra do produto diretamente, fica derivada de A em relação a U escalar B. Tá? Não pode esquecer desse produto escalar, porque a gente tem que lembrar o seguinte, o que tem aqui dentro do argumento é um escalar. Né? A escalar B é uma função escalar. Então, o resultado da derivada que vai aparecer aqui desse lado também tem que ser um escalar. Tá? Não pode ser um vetor. Então, quando eu derivo A, eu derivo o primeiro vezes o segundo, esse vezes tem que ser o produto escalar, porque o resultado tem que ser um escalar. Eu não posso esquecer disso. Senão eu vou estar mudando a natureza da equação. Então, mais, né, o segundo termo, A escalar dB du. Tá? Pronto. Então, facinho, né? O outro que eu quero chamar atenção, que também é simples, não é nada difícil, é a derivada
em relação a U do produto vetorial de A por B. Tá? Se aplica a mesma regra do produto, tá? A mesma regra de Leibniz que eu utilizei aqui para calcular a derivada do produto escalar, eu utilizo aqui para calcular a derivada do produto vetorial. Então, isso vai ser o seguinte: dA du, a derivada de A em relação a U, vetorial B. Eu preciso do produto vetorial novamente aqui, porque o resultado tem que ser um vetor, né? O que eu tenho aqui no argumento da derivada, né, que eu estou derivando, é um vetor. A vetorial B, o resultado é um vetor. Então, a sua derivada, a derivada desse vetor que é resultante desse produto vetorial, ela tem que se materializar desse lado também. Então, se eu tenho um vetor aqui, eu tenho que ter um vetor desse lado. Então, por isso que a gente não pode esquecer do produto vetorial. Tá? Tem mais um termo aqui para completar. Vai ser o A vetorial dB du. Então, são três propriedades simples que a gente obtém, né, são três resultados simples que a gente obtém a partir do produto de funções vetoriais e funções vetoriais por escalares. Né? Bom, outro resultado que eu quero chamar a atenção, outra expressão importante, é a regra da cadeia. Né? A gente já sabe como é a regra da cadeia de derivadas, tá? Mas só para relembrar. Tá? Então, vamos considerar um vetor A, tá? Então, seja um vetor qualquer A. E esse vetor A, ele depende, tá? Ele depende de uma variável que eu vou chamar a variável S. Tá? Uma variável qualquer S. Então, S é uma variável. Tá? Mas agora, esse S, por sua vez, também é uma função. Tá? Então, onde S é uma função que eu vou chamar a função da variável, vou chamar de U. Ou seja, S é um S de U. Tá? Então, eu tenho A que depende de S, mas por sua vez S também é uma função. Então, tem uma função dentro de uma função, por assim dizer. E eu posso escrever de maneira completa, eu posso escrever A como sendo uma função de S, que é função de U. Tá? E a regra da cadeia, ela nos ajuda a encontrar a derivada desse meu vetor A em relação a U, em relação a essa variável que está dentro da minha variável explícita, a minha variável S. Então, como é que fica quando eu for calcular a derivada de A em relação à variável U? Tá? Então, primeiro eu calculo a derivada de A em relação a S, que é a minha variável explícita, que é o A de S, mas eu tenho que levar em conta como S varia com U. Tá? Então, é dA ds vezes ds du. Tá? Então, essa é a regra da cadeia para encontrar a derivada de A em relação a U, sendo que A não depende explicitamente de U. A depende de S, que por sua vez depende de U. Um resultado que eu deveria ter falado lá em cima, mas a gente pode usar agora, é o resultado para a derivada do produto escalar do vetor por ele mesmo. Né? Então, deixa eu só escrever assim, vamos escrever assim, resultado importante. Ele é simples, mas ele é importante, ele aparece muito na mecânica. Né? O que eu estou me referindo é isso aqui, ó, a derivada em relação a U do produto escalar de A com ele mesmo. Tá?
Então, usando a regra do produto, isso aqui fica dA, du, escalar A, mais A, escalar dA, du. Ou seja, isso aqui é duas vezes A, escalar dA, du. Tá? Isso é simplesmente aplicando a regra do produto para esse produto escalar, né? Mas aí eu tenho que lembrar o seguinte, que esse A escalar A, ele é justamente o módulo ao quadrado do vetor, né? Se vocês lembrarem de como funciona o produto escalar, né? O produto escalar de um vetor por ele mesmo é o próprio módulo dele ao quadrado, tá? No caso, né? E no caso onde que esse módulo é constante, né? Então vamos dizer que A é igual a constante, obviamente o A ao quadrado também vai ser constante. Tá? Então nesse caso onde A é constante, onde o módulo desse vetor é constante, quando eu for calcular essa derivada, d du de A escalar A, isso aqui é a mesma coisa que a derivada em relação a U de A ao quadrado. Tá? Mais A ao quadrado, por essa minha imposição, né, por essa minha situação que eu estou colocando aqui, ele é constante. Então, a derivada dele é zero. Tá? Ou seja, d du A escalar A é igual a zero quando o módulo desse vetor for constante. Tá? Isso é uma coisa. Mas por esse resultado aqui em cima, que eu acabei de calcular, eu sei que, por esse resultado aqui em cima, eu sei que 2A escalar dAdu, né, também é o valor dessa derivada, né? Então, ddu de A escalar A é a mesma coisa que 2A escalar dAdu. Tá? Então, por um lado, essa derivada vale isso, 2A escalar dAdu, mas por outro lado ela também vale zero. E qual é a conclusão disso? Isso implica que 2A escalar dAdu é igual a zero. Eu posso multiplicar dos dois lados da equação por um meio, isso fica A escalar dAdu igual a zero. Qual é a conclusão? Né? Qual é a conclusão que eu tenho aqui? Que A é perpendicular à sua derivada. Né? Porque o produto escalar dessas duas quantidades é zero. E a gente sabe que o produto escalar de dois vetores, se ele for zero, significa que esses dois vetores são perpendiculares. Tá? Então, por exemplo, se A for a posição, e U for o tempo, significa que eu tenho uma expressão com a seguinte interpretação. A posição escalar, a sua velocidade é zero, ou seja, a posição é perpendicular à velocidade desde que o módulo da posição seja constante. Tá? Então, essa é uma situação que a gente encontra muitas vezes dentro da cinemática e da mecânica. Tá? Dentro da física é comum a gente encontrar uma situação como essa. Para finalizar, pessoal, deixa eu falar um pouquinho sobre integração de vetores. Tá? A integração de vetores é um mundo à parte. A gente poderia ficar falando um semestre inteiro sobre integração de vetores, teoremas, né? A gente vai falar sobre os teoremas de integração de funções vetoriais mais importantes, mais lá para frente, tá? Lá para o final dessa unidade. Mas agora eu só quero fazer uma pequena introdução e um overview, né? Só algumas características importantes da operação de integração de vetores. Tá? Bom, então vamos lá. Integração de vetores.
Integração de vetores não é simplesmente uma função vetorial simples, pode ser uma função composta. Eu posso ter dentro do meu integrando, dentro do argumento da minha integral, um produto vetorial de funções, ou eu posso ter um produto escalar, é um produto misto, né? Um produto escalar, um produto vetorial, eu posso ter operações de derivada dentro do meu integrando. Então, o que eu vou falar agora se aplica a qualquer integrando cujo resultado é uma função vetorial. Tá? Então, quais são os fatos importantes? Né? Nada de novidade, muito disso a gente aprendeu quando a gente estava comentando sobre derivadas. Né? A integral, né, o resultado, vamos escrever assim, a integral tem o mesmo, tem a mesma, né, vamos colocar assim, a mesma natureza que o integrando. Tá? Isso aqui vale para qualquer integral, na verdade, não só para integral que envolva funções vetoriais. Se o meu integrando é um escalar, a minha integral também vai ser um escalar. Se meu integrando é um vetor, o resultado também vai ser um vetor. Tá? Outra coisa que é importante dizer, quando eu tenho uma integral indefinida, vocês sabem, né? Quando eu realizo uma integral indefinida, eu tenho um resultado, né, que pode ser uma função vetorial ou escalar, dependendo da natureza do integrando, e eu também tenho uma constante de integração. Essa constante de integração, ela também segue a natureza da integral. Então, por exemplo, se eu tenho um integrando que é um vetor, e eu estou calculando uma integral indefinida desse vetor, a constante de integração que vem como resultado também é um vetor, só que é um vetor constante. É parecido com o que a gente tem quando a gente calcula integrais de funções escalares. A constante de integração é um escalar, é um número. Mas no caso, quando eu tenho o resultado como um vetor, essa constante de integração vai ser um vetor, só que um vetor constante. Tá? Então eu posso escrever assim que no caso de integrais indefinidas, a constante de integração também é um vetor. Tá? Ou eu posso dizer que são da mesma natureza. A constante de integração é da mesma natureza que a integral. No fundo, a constante de integração também faz parte da integral, né? Então ela tem que seguir a mesma regra. Tá? Então, por exemplo, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que eu tenho um vetor A, tá? Um vetor A que depende do meu parâmetro U, e ele pode ser escrito como a derivada em relação a U de um outro vetor A maiúsculo aqui. Tá? Então, estou escrevendo esse A dessa maneira. Ele é a derivada desse outro vetor A maiúsculo. Então, como é que fica a integral desse meu vetor Azinho? Então, a integral indefinida desse meu Azinho, tá? Aqui eu vou estar integrando nessa minha variável U, tá? A integral desse Azinho em relação a U. Tá? Isso aqui é igual à integral da derivada em relação a U desse A maiúsculo du. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a integral da derivada. Tá? E pelo teorema fundamental do cálculo, isso é igual à própria função A. Né? Então, a integral dessa derivada é a própria função A. Tá? Mas lembrem-se, isso aqui é uma integral indefinida. Então, vai ter como resultado a função A mais uma constante, mais um vetor constante. Então, isso vai ser igual a A mais um B. Esse aqui é a minha constante de integração. Tá? Que é um vetor. Tá? Isso é bem importante, né? Para quando a gente estiver tratando de integrandos
cuja natureza é vetorial. Se a gente estiver tratando de uma integral indefinida, a constante de integração é um vetor. Tá? E no caso das integrais definidas, a regra é bastante simples. Tá? Então, vamos escrever assim: para integrais definidas, o que a gente tem? Tá? Vamos imaginar o seguinte: a integral desde u1 até u2, tá? Dois valores desse meu parâmetro u, u1 e u2, a integral definida de azinho, tá? A minúsculo na variável du, tá? Na variável u. Então, isso aqui é integral de u1 até u2 de d du, a maiúsculo du. De novo, né? A integral da derivada vai dar a própria função. Isso aqui vai ser a de u calculado nos limites de integração u1 e u2. Então, o resultado disso vai ser a função a calculada em u2 menos a função a calculada em u1. Tá? Eu estou esquecendo o sinal de vetor aqui. Tá? Então, isso aqui vai ser o vetor a calculado em u2 menos o vetor a calculado em u1. Tá? O resultado é um vetor calculado desses dois valores que estão especificados na minha integral. Tá? Não tem constante de integração porque é uma integral definida. Tá? Então, eu vou parar por aqui. Tá? São esses os conceitos que eu gostaria de trazer para vocês nesse primeiro espaço, né, nesse primeiro vídeo. Eu sugiro que vocês leiam as notas de aula correspondentes a esses conceitos e refizessem os exemplos resolvidos, tá, das notas de aula que tem a ver com esses conceitos mais básicos, mais elementares, tá? Mas são importantes que a gente traga eles sempre conosco para as próximas unidades. Tá? Então tá, até mais. Tchau, tchau.